Olá a todos! Então, vamos dar continuidade agora com o domínio do conhecimento nesse vídeo. Então, a ideia do domínio do conhecimento é um pouco diferente do que a gente viu com relação ao domínio cognitivo. Então, a gente já deu uma olhada, né, de onde ele veio. Então, esse novo domínio do conhecimento, ele vem do desmembramento, né, da ideia anterior de eu ter uma única seção para conhecimento, onde eu juntava a questão do verbo, do cognitivo, com a questão do conteúdo. Então, a gente separa o que é ação, passa para o domínio cognitivo, com a ideia de lembrar, e o que é conhecimento passa para um novo domínio, uma nova classificação separada a princípio da classificação cognitiva. Então, o que a gente tem no domínio do cognitivo, né? No domínio do conhecimento? A gente entende o conteúdo como esse conhecimento como sendo aquilo em que o aluno opera. Então, a operação do aluno, a gente puxou lá da linguística, seria um verbo. Aqui ele vai executar uma atividade em algo. Então ele conhece algo, ele vai conhecer esse objeto direto. Então a ideia é que eu faço algo com alguma coisa. Esse com alguma coisa vai ser o nosso domínio cognitivo. A gente vai ter 4 níveis de apresentação, segundo a taxonomia revisada de Bloom. A gente apresenta esses 4 níveis e vamos passar então da mesmo jeito em cada um deles. O primeiro é o domínio dos fatos. Então eu tenho que conhecer as coisas, eu tenho que saber. Então, do exemplo de um músico, a primeira coisa que eu preciso saber é conhecer quais são as notas musicais. Então eu tenho a mínima, a semínima, eu tenho a breve, a semibreve, eu tenho as pausas que são equivalentes, eu tenho a pauta, o pentagrama, eu tenho as diferentes escalas. Isso é só conhecimento de terminologia. Eu tenho na matemática o que é o número, o que é uma operação. É conhecer a terminologia, conhecer os detalhes do meu processo. Então, simplesmente uma coleção de fatos. Obviamente, o que eu faço com esses fatos? Né? Ou como é que esse conhecimento se aprofunda? Depois que eu conheço o que é um verbo, o que é um sujeito, o que é um predicado, eu começo a querer entender como é que essas coisas se relacionam. Então eu passo do domínio do item fatual para o nível conceitual. Então agora eu começo a entender como é que é a relação desses caras. E aí eu começo a entender que algumas coisas não são interessantes ou não, até mesmo não podem ser separadas por vírgula, porque elas têm uma proximidade, elas têm uma relação próxima e a gente cria essa regra, a vírgula vai quebrar essa relação. Né? A gente começa a entender que existem alguns princípios, existem algumas regras, existem alguns modelos. Então, como é que a partícula se move ao longo do espaço? Eu consigo modelar isso através de uma equação. Então, eu consigo pegar essa equação que vai correlacionar tempo, que vai correlacionar espaço, né? Então, S é igual a S0 mais V0t. Conhecendo, eu tenho que conhecer o que é espaço, o que é S. E é fato. Eu tenho que conhecer o que é velocidade, o fato do que é velocidade. Eu tenho que conhecer o que é tempo. Agora eu começo a entender o conceito de como é que essas coisas se relacionam. E aí essa inter-relação que permite me trazer uma noção de conjunto é o que a gente vai prezar no segundo nível, no nível B, os níveis conceituais. Ok, Rodrigo, eu já sei os fatos, já sei como as coisas se relacionam. O que pode ser mais profundo que isso? Eu já sei como a partícula se move. Eu já sei calcular, eu já tenho noção. Sim, mas existem maneiras distintas de fazer. Então a gente passa para a estrutura procedural. A ideia do procedural é quando eu começo a analisar pontos específicos. Então, como é que eu calculo o deslocamento de uma partícula no espaço? Movimento linear uniforme, S igual a S0 mais V0t. Eu posso representar dessa maneira ou eu posso usar uma matemática mais complexa com uma integral. Então, o espaço vai ser a integral da velocidade ao longo do tempo. Né? Isso resolve do mesmo jeito? Praticamente. Se você tem uma velocidade constante, não faz diferença. Algumas equações mais complexas, eu posso ter 2 ou 3 maneiras diferentes de resolver e cada uma é mais apropriada para um determinado caso.
Na questão, no português, eu tenho diferentes maneiras de fazer a interpretação do texto. Eu posso começar com uma interpretação puramente gramatical, entender o que é adjetivo, o que é desculpa, o que é adjetivo, o que é substantivo, o que é verbo. Eu posso partir direto para uma não gramatical das classes, mas sim das funções, o que é sujeito, o que é verbo, o que é predicado. Eu posso partir para uma análise mais estilística, que tipo de linguagem está sendo utilizada, se é poesia, se é um texto discursivo, se é um texto noticiário. Então, existem diferentes técnicas que eu consigo utilizar. Qual delas é melhor? Em qual situação? Quando é que eu uso? Então, primeiro é conhecer os fatos, o que as coisas são. Depois, no conceito, como elas se relacionam. E o procedural, como é que eu processo, quais são as técnicas de processar essas informações. E aí a gente chega nesse conhecimento sobre como os conceitos vão se relacionar. A última camada, ela difere um pouco. Até agora a gente está indo cada vez mais profundo. Os fatos, como eles se relacionam, as diferentes maneiras de se relacionar e quais seriam os detalhes dessas relações. A gente parte para o último nível, que vai ser o nível metacognitivo. O nível metacognitivo, ele traz para a gente uma estrutura bastante distinta. O meta, nesse sentido, está relacionado à reflexão. Então, uma metalinguagem, né? O dicionário é uma metalinguagem. Por quê? Porque eu uso palavra para explicar palavra, né? Então, tudo que a gente agrega o conceito de meta, essa partícula, né? Esse prefixo, ele vai trazer para a gente esse conceito de entender sobre o que a gente entende. Então, o metacognitivo é o autoconhecimento. É eu ter noção e eu saber sobre o que eu sei. Então, eu conheço as minhas limitações. Eu conheço... existem diversas maneiras de estudar. Eu sei qual é a melhor maneira para mim. Eu entendo o que eu sei, eu entendo o que eu não sei, né? E sabendo aquilo que eu sei, sabendo aquilo que eu não sei, eu consigo coordenar meu estudo. Eu preciso estudar isso porque isso aqui está me fazendo falta. Eu não entendi isso direito. Então, o metacognitivo é essa reflexão sobre o próprio conhecimento. A mesma dúvida do cognitivo. É uma estrutura hierárquica? Não muito, né? A estrutura, ela é hierárquica nos 3 primeiros níveis. Então, ela é hierárquica no sentido de... Aqui, no sentido de complexidade. Do mesmo jeito, se a gente for colocar aqui, então, esse aqui seria a complexidade. Esses níveis são mais complexos à medida que eles sobem. Mas em termos de pré-requisito, a gente tem uma estrutura mais ou menos desse jeito. Requisito. Eu preciso conhecer os fatos para entender os conceitos. Eu preciso conhecer os conceitos para entender os processos. Mas o metacognitivo eu consigo trabalhar em qualquer uma das áreas. Por quê? Porque é esse processo da reflexão, né? Lá no primeiro documento que a gente disponibilizou para vocês, né, o opúsculo sobre o modo de aprender, seria o terceiro nível dele. Está relacionado com o terceiro nível, que é a questão da contemplação. É eu entender aquele assunto, como ele se relaciona, entender o que eu sei, até onde eu sei, até onde eu não sei. Então essas são as hierarquias que nos permitem entender de maneira, de classificar de maneira mais organizada os conceitos. Na próxima aula, a gente vai pegar esses conceitos de cognitivo e esses conceitos de conhecimento e começar a trabalhar e tentar entender como é que eu classifico os meus objetivos, como é que eu defino os meus objetivos e como é que eu entendo esse processo. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.